a gravação. Então, boa tarde a todos, a todas. Eu vou começar a aula só para fazer uma retomada do que nós vimos na aula passada e já fazer os encaminhamentos. Então, aula passada, eu apresentei como que estava o nosso ambiente, o nosso Moodle organizado. Então, quando vocês acessam o Moodle, vocês encontram essas informações que vou mostrar para vocês. Deixa eu só olhar aqui o perfil, para que daí fique igual ao de vocês. Então, do menu do lado esquerdo, as informações, né, os campos que nós temos, os tópicos que nós temos organizados, e na parte central, as informações. Eu falei para vocês que sempre que iniciassem a semana, seria importante que vocês retomassem ou iniciassem com a leitura do roteiro de estudos da semana. Então, na semana passada, né, o roteiro indicava que deveria ser feita a leitura, né, desses materiais, então, tanto do guia da disciplina, do manual da disciplina, que ele está aqui embaixo, quanto do plano de ensino, então, tá logo em seguida. Participar da aula Teams, não houve nenhuma verificação de frequência nessa data. Opcionalmente, também participar do grupo do WhatsApp, em que estão as duas turmas, e assim a gente pode, eu consigo daí fazer uma comunicação mais ágil em alguns momentos, né? Ou pelo menos para vocês receberem essas informações também de forma mais ágil. As orientações, então, sobre a atividade 1, que se refere ao trabalho 1. Então, nós temos aqui todas as orientações de como que funciona, como é a ideia desse trabalho. Deixei, inclusive, um exemplo de um modelo, de um artigo, com anotações, que daí nós vamos retomar isso de uma forma mais pausada e até explicando melhor esse artigo nas próximas aulas. Eu coloquei aqui, mas vocês sabendo que isso eu vou retomar isso futuramente. Tá? E aí, deixei também para que vocês pudessem definir as equipes, com o tema e a descrição para a atividade, para esse trabalho 1, para esse trabalho de projeto de interfaces de um site, de um sistema, e aí ficou combinado que seria de um e-commerce, e da mesma forma, as orientações referentes à atividade 2, que é o projeto de interfaces de um tutorial que nas orientações está descrito como de um software aberto, de um site aberto, mas que pode também ser de um equipamento, de uso de um equipamento, pode ser em relação a uma atividade. O importante aqui é que sejam orientações, que seja um tutorial, que não sejam videoaulas. Então, não pode ser uma videoaula. É um tutorial em que nós vamos trabalhar com interfaces, e para trabalhar com interfaces, pressupõe-se que vai ter uma parte com textos, uma parte em que vão ter imagens, em que nós vamos trabalhar com tamanhos de fontes, mas é um tutorial, né? Então, é muito mais passo a passo, e aí você tem uma combinação entre instruções e vídeos, né, do que uma videoaula, que não é o caso aqui do tutorial que nós estamos explicando, né? Que é a ideia do projeto de interface. Num tutorial, você pode ter vídeos que vão complementar uma informação, mas para que ele seja um tutorial com um projeto de interface, nós temos que trabalhar com mais do que a mídia audiovisual, né? O visual, no caso do vídeo. Nós temos que trabalhar também com a questão do texto, com a questão gráfica e principalmente da usabilidade desse projeto de interface. E, da mesma forma, deixei um exercício para que vocês pudessem definir o tema que vocês vão trabalhar dentro desse tutorial lá no respectivo fórum. Então,
o que ficou de diferente em relação ao que eu mostrei para vocês. Eu criei aqui embaixo, depois, desculpe, aqui da onde tem os roteiros, né? Então, quando vocês entram no Moodle, vocês têm aqui o roteiro da semana 2. Se vocês entrarem, eu repito isso várias vezes, porque daí não tem como se perder, né? Eu deixei aqui em aulas a mesma coisa, ó, vocês vão ter a semana 1, então tem o roteiro de estudos da semana 1 com a aula gravada da semana passada. Dessa semana, o roteiro de estudos dessa semana, e vai ter o roteiro, a gravação da aula. E a gente vai fazendo assim semana a semana. E logo abaixo, né, deixei aqui esse tópico que chama de tarefas, frequência das aulas síncronas, que são tarefas que nem deverão, né, poderão ser realizadas por aqueles colegas, estudantes que não puderam assistir a aula síncrona, seja o motivo que for. E aí é uma alternativa para ter a frequência de 2 horas aula, que é a condizente com essa aula síncrona. Então, vai ter toda semana, vai ter aqui, né? Então, essa é a tarefa, seria a terceira tarefa, né? Porque a gente tem 2 dessa semana, mas essa, para quem precisa dessa frequência, para quem está assistindo a aula não precisa, e ela é referente à aula do dia 29, que é de hoje. E assim vai ter toda a semana. Então, vou deixar aqui logo abaixo da organização das aulas, que daí fica, acredito eu, que fica mais fácil de vocês analisarem. Então, pegando o roteiro de estudos dessa semana, só para que a gente tenha aqui uma organização de como foram as nossas aulas, e aí eu já acabei de lembrar que aqui nós temos assistir as videoaulas, na verdade, 1, 2 e 3. Eu deixei lá disponível da atividade das videoaulas 1 e 2 e esqueci de colocar lá naquele roteiro. Então, já vou falar sobre esses 2 vídeos. Então, o que tem? Deixei mais uma videoaula, são todos vídeos, não são muito longos. Então, ele tem ali a videoaula em que fala sobre os fatores humanos. Esses fatores humanos são bem importantes de vocês assistirem a esse vídeo, porque ele complementa os 2 anteriores, né? Então, se no primeiro eu falei sobre a questão lá da introdução da área de interação humana, e aí fala um pouco sobre a importância da área de interação humano-computador, contrastando um pouco aquela ideia que a gente tinha de uma computação centralizada, né? Com o que nós temos hoje, que é totalmente descentralizada, com usuários acessando de todos os formações e níveis, né? E até passando por todos esse contexto histórico. Ele é importante para que vocês também entendam de onde surgiu essa necessidade de se preocupar com as interfaces, com a questão da usabilidade. Então, eu explico isso dentro desse vídeo, falo um pouco sobre a importância e alguns conceitos em relação à interação ser humano-computador, né? E aí tem alguns conceitos. Então, o que é IHC, que ele tem uma diferença com aquela tela que a gente diz amigável ou user-friendly. E aqui é o ponto que eu queria explicar para vocês, apesar de estar lá no vídeo, mas eu quero reforçar agora no começo dessa aula. São os 4 elementos básicos que nós levamos em consideração no momento de fazer um levantamento de requisitos, no momento em que nós começamos a fazer um levantamento das informações ou até mesmo do projeto de interfaces. Então, quando nós estamos falando em levantar quem é o público-alvo, nós estamos falando, inclusive, não só de quem vai usar o sistema, mas onde esse sistema vai ser utilizado. Então, esse usuário, esse nosso cliente, ele vai utilizar em pé, vai utilizar andando, vai utilizar sentado numa mesa. Em que ambiente que ele vai estar fazendo uso desse sistema? Num tablet, num celular, tanto faz, pode ser em qualquer dispositivo, num local que é com muita claridade, ou vai estar num ambiente ele pode acender a luz ou não, né?
nós precisamos também ter informações sobre o que esse sistema tem de funcionalidades. Porque se nós tivermos um sistema que é para um comércio eletrônico, em que os nossos usuários, ou seja, as pessoas que irão usar esse sistema, sejam pessoas da terceira idade, então, quer dizer, eu vou vender algo para pessoas da terceira idade. Eu já sei que essas funcionalidades, para esse usuário, terão algumas características do que se fosse para usuários, por exemplo, para crianças. Ou usuários da terceira idade que moram em Curitiba é diferente de crianças de qualquer parte do mundo, que aí você tem uma questão de idiomas. Então, usuários que são idosos, que moram em Curitiba e vão utilizar esse sistema das suas residências, seja de um computador ou de um celular, é diferente, as interfaces serão diferentes daquele usuário, que é uma criança, de qualquer parte do mundo, em que vai estar utilizando, de repente, também um computador ou um celular, mas que não é dele, possivelmente é do pai ou da mãe ou do tio ou de alguém responsável que seja mais velho. Então, percebam que essa questão de usuário, de quem vai usar, o que ele vai usar, que é o sistema, com onde ele vai usar, que é o ambiente de uso, vai implicar, inclusive, no tipo de desenvolvimento. E quanto quanto maior for a complexidade desse sistema para esse tipo de usuário, para esse ambiente de uso, eu posso ter um custo maior, inclusive, de tempo e treinamento dos meus desenvolvedores. Então, ele vai também impactar. Porque se eu tenho uma equipe, um time, que está desenvolvendo um sistema e que não conhece, por exemplo, uma determinada tecnologia para demonstrar os produtos em 3D, né? Ou que eu necessite de um equipamento em que ele me projete o produto em 3D e que eu possa fazer com uma luva ou com óculos virtual o movimento de eu olhar esse objeto em vários ângulos, isso pode dificultar, inclusive, a minha interface. Porque uma coisa é você ter uma interface plana, a outra é você pensar numa interface em que eu utilizo tecnologias e equipamentos e que precisa de um desenvolvimento usando, por exemplo, a questão de uma interface 3D. Então, esses 4 elementos são os elementos que a gente sempre deve estar pensando, sempre deve estar antecipando antes de começar a desenvolver um projeto, antes de começar a desenvolver um protótipo. Então, desse primeiro conteúdo, eu queria chamar a atenção de vocês para essas questões, né? Porque aí nós temos o aspecto de fazer a interação e aí o aspecto de desenvolvimento que vão acontecer ou em paralelo ou um após o outro, dependendo do ciclo que vocês utilizarem do desenvolvimento do sistema. Se vai ser em espiral, se vai ser prototipação, se vai ser ágil, enfim. Né? Independente do processo, você vai ter esses 2 momentos. O projeto de interfaces e o próprio desenvolvimento dos sistemas. Tá? E aí tem algumas outras informações sobre o que é facilidade de uso, desafios e assim por diante, as metas e tudo mais. No segundo vídeo, né, aí já tem alguns conceitos que são importantes. Então, lá vocês vão encontrar a diferença entre interface e interação. E também quero chamar aqui a atenção desses vídeos, né, caso vocês já tenham assistido, que vocês irão assistir, em relação a essa interação que sempre também deve ser analisada. E quando eu falar em interação, no decorrer das aulas, vocês vão lembrar sempre de que a interação ela sempre vai ser composta de 2 momentos. A interação em relação à ação que o usuário desenvolve na interface, então ele clica um botão, ele arrasta um objeto, ele entra com alguma informação, ele está digitando, entrando com informações. E há uma resposta dessa interface para o usuário que ele vai interpretar se o que ele está fazendo está dando certo ou não. Então,
se eu clico se eu digito, clico no botão A, né, desculpe, no teclado, no A, é uma ação. O que vai responder a interface? Vai aparecer a letra A no meu campo. Então, eu não interpreto. Deu certo. Ah, mas eu digitei um A maiúsculo, eu queria A minúsculo. Então, eu apago, interpreto que eu fiz errado, apago o A e ligo o Caps Lock, coloco lá o A minúsculo, olho na interface, interpreto que apareceu o A minúsculo. Então, sempre vai ter esse ciclo. Faz alguma coisa e a interface responde. Mesmo que essa resposta para vocês seja muito óbvia, né? Porém, em algumas situações, ou para o usuário, essa resposta ela faz toda a diferença em termos de facilidade de uso, em termos de usabilidade. Então, prestar atenção nesse conceito, nessa diferenciação entre interfaces e interação, e também chamo a atenção de que a interface, o desenvolvimento, o designer da interface, o projeto da interface, que é o desenho da tela, né, ele faz parte do sistema. E por fazer parte do sistema, o que a gente considera sendo parte do sistema, está dentro de uma área que a gente chama de engenharia de software. Então, engenharia de software são todas aquelas estudos ou todas aquelas ações que são necessárias para que você consiga ter, ao final, um software computacional, um sistema computacional. Então, você tem banco de dados, você tem linguagem de programação, vocês têm uma metodologia para o desenvolvimento de um projeto, seja com ML, seja com outra metodologia estruturada e assim por diante. E também você tem a questão do próprio projeto de interface. Então, a área de interação humano-computador e do designer de interfaces, ele faz parte da engenharia de software. E por isso que ele está contemplado dentro do nosso curso, dentro do projeto do nosso curso. Então, aí tem alguns exemplos, eu falo para vocês em relação a algumas dessas características, desses termos que nós vamos utilizar, entre o que é usabilidade, entre a comunicabilidade e assim por diante. Então, isso também é algo importante que estão lá contemplados dentro desses nossos primeiros vídeos. E aí nós entramos, que é uma das tarefas dessa semana, com base nesses conceitos, como disse, são vídeos curtos, pequenos conceitos introdutórios sobre a área. Chamei atenção para esses dois conceitos importantes. Para quê? Para que nessa semana, então, vocês possam assistir a videoaula sobre fatores humanos. Então, se vocês vierem aqui do ladinho, vai aparecer fatores humanos aqui, né? Então, é uma videoaula sobre essa questão importante, que fala sobre a importância desse levantamento de dados, sobre a importância de se fazer esse perfil de usuários em relação aos sistemas. E já falo também sobre a questão da ergonomia. Só um minutinho. Marisa, teve para mim aqui? Então, nós temos aí, né, esses fatores. Deixei 2 materiais para leitura, para que vocês possam conhecer. A norma ISO 9241, em que ela enfatiza a questão da usabilidade dos computadores, mas especificamente para ambientes dentro de um escritório. Então, ela é a norma, eu diria assim, a norma da área de interação humano-computador, mas ela tem algumas limitações em termos da abrangência que essa norma acaba utilizando. Mas é importante que vocês conheçam, porque sempre que vocês tiverem que fazer uma referenciação a uma norma técnica da área de interação, ela será baseada na norma ISO 9241. Tá? Então, por isso que eu deixei aqui ela na íntegra. E tem um artigo, ele não é muito recente, mas ele é um artigo bem bacana, que fala sobre o design thinking e sobre a questão do user experience, né? Que ele tem a ver com esse assunto sobre fatores humanos. Tá?
Então, esse é um material importante de vocês assistirem, de vocês lerem, e aí, na próxima aula, no início, faço uma retomada desses assuntos, e caso vocês tenham alguma dúvida, nós retomamos e tira as dúvidas em relação a esse assunto, né, esse grande assunto que eu chamo aqui de fatores humanos. Tá? Então, essa é uma das atividades que vocês têm para desenvolver durante a semana, ou durante, né, até para que vocês possam desenvolver o projeto, que tem muito a ver com a questão dos requisitos e depois, né, no próximo passo, da prototipação dos nossos projetos de interface. E aí nós vamos ter duas atividades, estão propostas duas atividades para esta semana. Né? Nós temos uma atividade referente ao trabalho 1, que é fazer, então, a introdução, o capítulo de introdução ao projeto de interfaces. Então, ele está aqui, quando se explica aqui em atividade de trabalho 1, na semana 2, né? Vocês vão achar aqui o projeto, então, de interfaces e o que é para ser feito nesse trabalho. É realizar uma pesquisa em sites com temática similar, eu diria assim, pelo menos 2 sites. Então, num grupo em que tem 2 integrantes, um integrante, ele vai ter que levantar 2 sites para poder fazer uma comparação do que eles possuem, do que eles não têm, de funcionalidades. Né? Então, vocês vão encontrar lá o nome desse site, de qual empresa que ela diz respeito, vão colocar o link, para que ele serve, qual é o objetivo, então, comércio eletrônico de tal coisa. Né? Quem vocês acham que é o público-alvo para quem que é destinado esse site? Né? E aí vocês vão levantar aí alguns pontos positivos e negativos que vocês já estão verificando em relação às funcionalidades, em relação à própria usabilidade e como vocês conseguem interagir com esse sistema, enfim, com esses conceitos que estão lá nessas videoaulas 1 e 2. Tá? E aí, começar a escrever o capítulo 1 do artigo, mas é começar a fazer esse primeiro. Então, nesse primeiro capítulo, que nós começamos a fazer hoje, tá? Então eu já vou retomar ele daqui a pouquinho, mas em que vocês partem de uma pesquisa, em que pelo menos 2 sites, se está sozinho, né, tem um trabalho maior para fazer 2 sites, quem está em dupla, cada um pode escolher um site, se tiver um trio, cada um pode escolher um site, serão 3, aí vocês comparam esses pontos. Né? E isso vai ser parte do capítulo 1. Então, o capítulo 1, nós vamos ter assim, o que é o título, o objetivo geral, objetivo específico, justificativa, e vocês vão falar um pouco sobre o que vocês estão imaginando nessa primeira versão, nesse software que vocês querem desenvolver em termos de funcionalidade. Então, ele é eu diria assim, um pré-projeto já, né, já com uma intencionalidade um pouquinho mais importante em termos do nosso trabalho. Ele não é uma versão definitiva desse primeiro capítulo, dessa parte introdutória. Vocês vão colocar algumas informações. Então, não se preocupem que vocês vão entregar e daí já algo com 20 páginas. Não. Cada um desses campos, escrever a justificativa curtinha, só com a ideia principal, né? A questão de um cronograma, vocês já pensem num cronograma, sabendo que a data de entrega é ali em dezembro, e aí vocês fazem uma ideia de como que vocês imaginam que poderia desenvolver esse sistema. Vocês têm todos as atividades, né, o que vai ser necessário para esse projeto, e aí no decorrer do trabalho isso vai sendo acrescentado, vai ser aumentado e pode ser modificado a qualquer instante. Mas isso é importante para que a gente possa daí passar para o segundo passo, que é o protótipo. Tá? Então, nós só conseguiremos ir para a segunda parte ou avançar em relação ao nosso projeto quando já tiver pelo menos um pouco mais consolidado na cabeça de vocês essas funcionalidades. Então, faz essa pesquisa,
e escreve o capítulo 1. Lá no capítulo 1, vocês já vão colocar essa própria pesquisa na apresentação. Então, aqui nas orientações que eu mostrei para vocês na semana passada, eu vou até abrir aqui novamente. Ó, quando a gente abre aqui, tá? Tem a estrutura. Aqui, ó. Então, tem lá, introdução, apresentação do tema, contendo a descrição, o que é esse tema? É um comércio eletrônico de jogos. Me explique o que é um comércio eletrônico de jogos. Eu, por exemplo, nunca... parto do princípio que eu nunca comprei um jogo. É para comprar fisicamente, tipo um jogo para um PS4, ou é para eu comprar o 5, né? Ou é para eu baixar isso para um computador, ou vai ser um aplicativo. Então, vocês têm que explicar o que é a ideia de vocês de um comércio de jogos. O que vai ser desenvolvido? Vai ter cadastro? Vai ter consulta? Vai aparecer uma lista? Vai ter o quê? Quem é que vai comprar? Vai ser destinada para jovens, para adultos, para pessoas que moram em Curitiba, caso for físico, vocês vão mandar a fitinha, o joguinho, ou ele é um download que vai ser qualquer pessoa do mundo possa baixar esse arquivo? Isso tem uma questão de idiomas. Por que vocês estão desenvolvendo? Por qual motivo? O que levou vocês a desenvolverem? Aí entra a pesquisa. Seja na descrição, seja na justificativa, já começa a entrar essa pesquisa. Porque os sites que existem hoje no mercado não contemplam as funcionalidades que estão sendo propostas nesse projeto, dentre 2 que foram avaliados, os pontos negativos são esses, e aí vocês podem demonstrar. Então, essa própria pesquisa vocês vão inserir dentro desse texto da introdução. Vocês podem até deixar no finalzinho, depois ir na íntegra, um quadro para deixar como um apêndice depois do trabalho. Mas aqui vocês já fazem referência para ele. As funcionalidades que vocês vão implementar, como eu já disse, então é um pouco do que será desenvolvido em termos de funcionalidade. Vocês vão colocar aí os requisitos, que são aqueles 4 elementos que eu falei. Então, público-alvo, quem vai usar, usuário, sistema, desenvolvedores, ambiente de uso e tecnologia. Com a pesquisa de software e sites similares. Aí tem objetivo geral, específicos, cronograma, e é isso. Então, um texto, que aqui tem um roteiro, vocês não precisam agora ter ele inteiro, mas pelo menos vocês já começam a descrever essa temática, já pensando em quem vai desenvolver, já pensando um pouco sobre esses aspectos, já colocando essa pesquisa, fazendo referência, e principalmente a questão do objetivo geral, objetivos específicos. Cronograma, se vocês puderem, já coloquem, mas esse dá para fazer nas próximas semanas. Então, essa é a proposta do trabalho, que vocês podem já começar agora, já vão começar hoje, e que vocês têm no decorrer aí da semana, até a semana que vem, até a quarta-feira da semana que vem. Por que eu deixei até quarta-feira da semana que vem? Porque ainda nós teremos a aula da quarta para vocês tirarem dúvidas. E não entendi o que é para escrever nesse capítulo. Daí dá tempo de vocês ainda complementarem e entregarem no mesmo dia. Então, deixo aqui essa atividade para que vocês possam desenvolver, sabendo que no dia vocês podemos tirar dúvida, nós podemos pegar alguns trabalhos e analisar já nesse dia. Então, alguém tem um que já tenha feito pelo menos uma parte, a gente abre, já discute. Eu mesmo posso ir trabalhando, fazendo uma descrição, uma simulação como se fosse de um projeto, um outro projeto. Então, a gente pode ir trabalhando e já ir corrigindo. A vantagem de quem já pega o seu próprio trabalho e coloca é que eu já deixo corrigido e pronto, e é mais rápido para dar continuidade do que aquele que vai me entregar e que tem que esperar eu fazer um retorno dessa atividade. Quem apresenta já tem um retorno de imediato. Então, essa atividade referente a essa atividade, aliás, essa tarefa da semana 2, então aqui é sempre tarefa 1 da semana 2, que é a parte da introdução do projeto de interface,
até quarta-feira, 23h59, para o envio desse arquivo. É uma tarefa para ser feita pela equipe. Não precisa que todos enviem, basta que um dos integrantes envie essa tarefa. Só não esqueçam de colocar o nome de todos, porque senão daí eu não consigo lançar nota. Não consigo fazer a correção. Ok? Então, essa é uma das atividades. Então, está aqui. Então, na sessão atividade 1, projeto de interface, aqui no projeto atividade /trabalho 1, projeto de interfaces, vão realizar essa tarefa. Já na atividade 2, o trabalho 2, que é referente ao tutorial, nessa sessão, vocês vão fazer a outra tarefa, que é a mesma coisa, só que para o tutorial. E essa atividade vocês vão ter 2 semanas. Aqui não é 12 de outubro, aqui é 13 de outubro. Ela está certa aqui no Moodle, só ali que, ó, ela está, acabei digitando errado. Tá? Então, também é uma quarta-feira, na mesma lógica. Na próxima, é para vocês me entregarem do trabalho 1, e na outra quarta, do trabalho 2, porque assim vocês conseguem se preocuparem primeiro com 1, e para quem já for desenvolvendo 2, ou que já quer ir fazendo 2, pode ir fazendo em paralelo, mas tem uma semana a mais para realizarem esse trabalho. Então, mesma coisa, olha, ler as orientações lá do tutorial. Então, sobre o tema escolhido, vocês vão apresentar o quê? Né? Pelo menos assim, a ideia do que vocês vão abordar, o que a gente chama de capítulos desse tutorial ou assuntos desse tutorial. Então, eu vou falar sobre como eu gravo um vídeo usando o Screencast-O-Matic. Então, quais são os itens que eu vou abordar? Eu vou falar sobre o que é o Screencast-O-Matic, né, para que ele serve. Vou dizer como que as pessoas podem baixar esse software e instalar no seu computador. Vou mostrar como que faz para gravar um vídeo. Vou mostrar como pode disponibilizar o vídeo. E também vou mostrar como que faz para fazer uma edição do vídeo. Tá? Então, são esses os itens que eu quero abordar dentro do meu tutorial. Então, é bem assim, é uma lista, só para já ir delimitando o tutorial. E aí, mesma coisa, identificar no projeto de interface, né, o contexto, ou seja, quem vai utilizar, as características da equipe de desenvolvimento e do ambiente de uso. Tá? Aqui a gente não tem funcionalidade, porque nós temos, na verdade, só os assuntos. Então, é quem usa, quem vai desenvolver e onde que essa pessoa vai estar utilizando esse tutorial. Então, lembra daquela história que eu falei? Então, imagine, eu estou ensinando alguém a usar o Screencast para gravar uma reunião. Ele vai estar acessando o meu tutorial e usando o Screencast, vai dividir tela a tela, ou ele vai poder ler o meu tutorial do celular e usar o software pelo computador, ou é o contrário, ele usa o software pelo celular, mas lê o do computador, ou ele imprime e você vai acompanhando impresso pelo computador. Então, esse ambiente de uso é muito importante vocês visualizarem como que será utilizado esse tutorial para ensinar algo ou alguém a fazer alguma coisa. Tá? Inclusive no local. Eu vou ensinar a como utilizar uma batedeira. Tá? Mas se eu vou ensinar como usar uma batedeira, eu tenho que lembrar que essa batedeira vai estar na cozinha, e aí a pessoa vai levar o quê? Um desktop para a cozinha? Não. Então, ela vai levar o notebook, vai colocar o celular, mas a pessoa que está com o celular fica... dependendo de quem for usar o público-alvo, pode enxergar ou não o que está escrito na tela. Então, vejam que essa importância de quem é o leitor, novamente, em relação ao ambiente de uso. Tá? Então, não esqueçam da questão de acessibilidade, principalmente em termos de materiais educacionais. Né? Então, até mesmo se tiver muitas imagens, que essas imagens elas possam ter um descritor de imagens e assim por diante. Tá? E também vejam se vocês realizem uma pesquisa
também 2 tutoriais, o que já existe, o que seja similar, para que vocês estejam desenvolvendo, para que vocês possam também usar como base, levantando os pontos positivos e negativos, da mesma forma como o outro. Tá? Esses 2 trabalhos, então, eles equivalem, eles têm uma nota, mas é em relação ao que foi desenvolvido, e se entregue até a data limite, ele tem a frequência, que é de 3 horas. Esse daqui são das 3 horas da próxima semana, da semana 3, e a atividade do trabalho 1, né, a tarefa anterior, ela é referente às 3 horas dessa semana 2. Então, é isso que está escrito aqui embaixo. Ok? Então, essas são as 2 atividades que estão propostas. Tá? Então, a mesma coisa está aqui no quadro. Eu tenho lá a aula 5, né? Já vou falar sobre ela. Então, olha, a videoaula sobre fatores humanos, a tarefa 1, que é para ser entregue até o dia 6, que são as aulas assíncronas da semana 2. Então, o que vocês têm que fazer? A tarefa 2 da semana 2, que é para o tutorial, que se tem até o dia 13, e daí são as 3 aulas da semana 3, as assíncronas, e onde elas estão indicadas. Aqui já está com o link certinho, e vai lá para o projeto. Em relação à frequência, só para que fique registrado aqui, porque, obviamente, quem está assistindo a aula não precisa se preocupar com isso, mas como ela fica gravada e pode ser assistida posteriormente, para quem está assistindo a aula, como eu disse para vocês, a gente tem a ferramenta que baixe o horário que entrou e o horário que saiu da aula, né, e o tempo de que permaneceu, como numa aula presencial. Não significa que prestou atenção, mas esteve participando da aula. Caso o estudante não pôde participar dessa aula de hoje, ou precisou sair muito mais cedo, né, só ficou 5 minutinhos, ou ficou, de repente, menos da metade da aula, ou até que queira desenvolver a atividade como um reforço, né? Não vale nota, mas ele vale a frequência das 2 aulas de hoje, que são as síncronas. Então, ele tem, para quem não participou, realiza esta tarefa e entrega, presta atenção, essa sim, até o dia 5 de outubro, terça-feira, 23h59. Então, é uma tarefa lá que é para quem já precisa desenvolver. Então, ela que vai estar aqui dentro dessas tarefas, né, de frequências assíncronas, que é somente para quem não participou da aula síncrona. Então, vocês que participaram não precisam se incomodar. Ok? Então, essas são as atividades propostas para a semana. Esse é um resumo, então, dos aspectos que eu gostaria de chamar a atenção da semana anterior, explicar um pouco sobre essas atividades e, claro, já deixar engatilhado para essa semana que se inicia hoje, as atividades da semana. Tá? Antes de eu encerrar a gravação, e vocês sabem que sempre depois que eu encerro a gravação, a gente fica com um momento em que eu fico sempre à disposição para tirar dúvidas, até porque se vocês não quiserem fazer nenhuma pergunta ou abrirem o áudio, enfim, ou fazer alguma colocação enquanto está gravando, nós deixamos esse espaço depois, sem estar gravando. Mas, enquanto está a gravação, também gosto de fazer de deixar esse espaço aberto, se vocês quiserem fazer algum registro, né, ou alguma pergunta que queira que fique registrada a resposta. Alguma dúvida sobre o que eu expliquei ou sobre o que o trabalho tem que ser desenvolvido? Então, os que concordam que está tudo certo, permaneçam como estão em silêncio. Ok. Então, vejam, gente, eu vou parar, então, a gravação, o material já está disponível para vocês. A gravação dessa aula eu vou deixar o mais breve possível. Então, já vou concluir, então, encerrar, e fico daí à disposição, né, para que a gente possa
continuar, tirar alguma dúvida depois de vocês da aula.